Nicola, que goleiro Matheus é esse que já pode chegar no Timão? Matheus no Timão. Deixa até, enquanto eu... Será que é aquele goleiro que era do Palmeiras, que está emprestado lá em Portugal? Corinthians fechou o empréstimo de Matheus Donello. Não. Bom, deixa eu só responder, contar uma coisa. O Corinthians chegou a procurar goleiro, né? Conversou com o Bertinato, conversou com o João Paulo, foi buscar alguns goleiros no mercado, acabou não conseguindo contratar ninguém, e o Cauê está dando super conta do recado, foi muito bem recentemente, né? Nas partidas em que teve que substituir o Hugo Souza. Mas eu queria contar sobre uma relação dos goleiros mais valiosos do mundo, e jovens e valiosos, né? E são 3 brasileiros que aparecem nessa lista. Ó, 3 goleiros brasileiros entre os 100 mais jovens e valiosos do mundo. O primeiro brasileiro nessa lista é do Corinthians. O Felipe Longo, 2.200.000 euros. O Pedro Morisco, que já é bem mais conhecido, a gente vive falando dele por aqui, do Curitiba, é o segundo mais valioso entre os brasileiros, nesse ranking de 100 mais, 1.900.000 euros, e o Mikael, do Atlético Paranaense, é o terceiro, 1.600.000 euros, repetindo uma lista de 100 goleiros mais jovens e valiosos do mundo. Nicola tem chance de, com a grana do Memphis, trazer 2 jogadores de bom nível? Henrique V. Vitor, a tua pergunta é absolutamente pertinente, né? Você tem 6 milhões de reais que você gasta com o Memphis, você vai deixar de gastar, então bora usar esses 6 milhões com reforço, certo? Errado. No fim da semana passada, um pouquinho antes do feriado, estourou uma pequena crise interna lá no Corinthians, com 2 caras que faziam parte de um comitê recém-criado, pedindo para ir embora. Os caras estão muito irritados porque as promessas que haviam sido feitas de que o Corinthians reduziria o custo da folha salarial com o futebol não foram cumpridas. O Corinthians, incluindo salário, direito de imagem, luva e impostos, gasta na casa dos 38 milhões de reais por mês. É a terceira maior folha da América do Sul, só atrás do Flamengo e do Palmeiras. E é louco constatar isso porque a diferença de elenco, não de time, do Corinthians para o Flamengo e para o Palmeiras é gigante. Eu acho que o time do Corinthians é bem interessante, tanto que já fez jogo bom contra o Palmeiras, já venceu o Flamengo em decisão de Supercopa do Brasil. Mas quando a gente estende para 26 jogadores, o desnível é enorme, né? Por que eu fiz todo esse preâmbulo? Para contar que o Corinthians conta com a redução, com a saída do Memphis para reduzir os salários e para tentar se adequar a uma projeção que havia sido feita na virada do ano. O Dybala no Corinthians, se o Memphis não renovar. Vi a notícia. Sandro, o Dybala, a história do Dybala é curiosa, né? Ele está de saída da Roma, o contrato acaba em 30 de junho. E o Danilo e o Alexandro, que jogaram muito tempo com o Dybala na Juventus, fazem desde o ano passado uma baita campanha para que o Dybala seja contratado. A relação deles é tão próxima que envolve até as esposas, né? A esposa do Dybala é muito próxima da esposa do Alexandro e da ex do Danilo. O Danilo acabou se separando. Inclusive a esposa do Dybala veio ao Rio de Janeiro para conferir um pouquinho da estrutura, onde moraria, escola das crianças, enfim. Mas na Argentina surgiu a informação de que o Boca Juniors fez proposta interessante e deve anunciá-la muito em breve, tá? Enfim, o Dybala seria um cara que caberia muito no futebol brasileiro. Dybala e Almada, você perder eles para a Argentina, cara, é frustrante, né? É claro que o fato deles serem argentinos conta, e de que River e Boca são os interessados, mas especialmente o Almada com 25 anos, para ir para o River que joga a Sul-Americana, me parece, só para deixar o português claro, se o Almada acerta com o River Plate, é um tiro no pé de Flamengo, de Palmeiras, de Cruzeiro, dos clubes com maior capacidade financeira, porque você está perdendo o Almada, uma baita oportunidade de mercado, para um clube que é poderoso na Argentina, mas não se compara com os brasileiros e mais, que vai estar jogando a Sul-Americana, não está nem na Libertadores da América. O Felipe Soares sabe informar se o técnico Diniz pretende dar uma chance ao zagueiro Renato, que está afastado. Tem algum ponto e volante de marcação na mira do Timão? Será que pode pintar um zagueiro nessa janela? Felipe, hoje as prioridades no Corinthians são um centroavante e um ponta. Já eram na época do Dorival, tá? O que eu posso te contar é que o Diniz é muito menos obcecado por reforços do que o Dorival. Se o Dorival enchia a paciência dos caras por reforços, o Diniz sempre tenta encontrar soluções dentro do elenco. E o Corinthians tentou a contratação do ex-atacante do São Paulo, Lucas Ferreira. Você vai lembrar dele, jogador formado na base do Tricolor e vendido na temporada passada para o Shakhtar Donetsk. Na Ucrânia a coisa não tem funcionado bem para o ponta-direita de 19 anos de idade.
Ferreirão, como também era chamado carinhosamente por torcedores do São Paulo, nem entrou em campo em 2 dos últimos 5 jogos do Shakhtar. Importante registrar que essa tentativa de contratação do Corinthians em relação ao Lucas Ferreira se deu em janeiro, na primeira janela de transferências. Na oportunidade, o Shakhtar dificultou as negociações, imaginando que o Ferreira fosse ganhar mais moral e se tornar protagonista do time, o que ainda não aconteceu. Perguntei para um dirigente do Corinthians se existe a possibilidade de uma retomada nas tratativas para julho. Essa pessoa disse que ainda é muito cedo para pensar em contratações, ainda há bastante coisa a acontecer até 20 de julho, quando a janela reabre. Só para completar, atual temporada do Lucas Ferreira com a camisa do Shakhtar, 24 partidas, 1 gol e 2 assistências, comprado por 10 milhões de euros, hoje ele está avaliado em 7 milhões de euros. Tá sentado? Pois é melhor sentar. Quero te contar que o atual elenco do Corinthians custa 38 milhões de reais por mês. É a terceira maior folha salarial do país, pouco atrás do Palmeiras, que gasta na casa dos 42 milhões de reais mensais, e um pouco mais atrás do Flamengo, cuja folha gira na casa dos 50 milhões de reais por mês. E é por causa desses 38 milhões mensais com o departamento de futebol que 2 importantes aliados do governo Osmar Stabile estão deixando o clube. André Recolder e Gabriel Diniz acabam de anunciar que não fazem mais parte do Comitê de Reestruturação do Corinthians, que havia sido criado em outubro. Um deles, o André Recolder, é vice-presidente do Banco Pátria Investimentos e teve papel importante nas negociações com credores e na busca por antecipação de receitas, que ajudaram o Corinthians em uma série de acordos que evitaram transfer ban e punições na FIFA. O combinado desse comitê com o presidente Osmar Stabile é de que a folha salarial seria reduzida ao longo da temporada e isso não aconteceu. O Stabile tem batido na tecla que a redução drástica vai acontecer na metade do ano, com a permanência ou não do Memphis, mas com o Corinthians deixando de pagar os salários, um custo de 6 milhões de reais mensais do holandês. Ainda assim, os 2 dirigentes que eu contei optaram por sair por entenderem que há pouco esforço para a redução da folha salarial. Confesso que eu me assustei com um custo de 38 milhões de reais. Até porque se tem um ótimo time titular, o Corinthians deixa a desejar com o seu banco de reservas. São poucas as opções que saem do banco para garantir solução. Ainda assim, é o terceiro elenco mais caro do Brasil e também da América do Sul. Não há na Argentina, no Uruguai, no Paraguai ou em qualquer outro país vizinho alguém que gaste tanto quanto o Corinthians. Pergunta que eu deixo para você: 38 milhões de reais mensais com esse elenco é um bom custo-benefício? Tá legal? Você também se surpreendeu? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o Corinthians teve a chance de contratar Neymar. Essa história ocorreu antes de o craque se transferir para o Santos, onde fez enorme sucesso. Vamos voltar para o ano de 2001. O Fran Papaiordano, que até hoje tem papel importante na diretoria alvinegra, havia ido assistir a um jogo do seu filho, o Franzinho, contra a Portuguesa Santista e saiu do ginásio encantado com um menino chamado Neymar. Ele chegou a conversar com o pai do menino, o Ney pai, para entender as condições para uma eventual transferência do Neymar para o Corinthians. No dia seguinte, ele liga para o Nezi Curi, que era o homem forte das categorias de base do Timão, e fala: você precisa contratar esse moleque, ele é absolutamente diferente de tudo que a gente já viu. Antes desse contato com o Nezi Curi, o Fran entrou em contato com o pai do Neymar para entender as condições. E ele repassou ao Nezi que haveria necessidade de empregar os pais do Neymar em São Paulo para que o menino pudesse se transferir para a base do Corinthians. Pois bem, o Nezi rejeitou a possibilidade, entendendo que não havia dinheiro para tal investimento. Acontece que, em 2002, no ano seguinte, o pai do Neymar liga para o Fran e fala: estou em negociações com o Santos, você não consegue mesmo arranjar uma vaga no Corinthians? O Fran faz outra tentativa com o Nezi Curi e escuta mais uma negativa. Neymar acaba indo para o Santos em 2003 e o resto da história é super conhecida. O cara se tornou um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro e mundial, tendo até hoje, aos 34 anos de idade, gerado um caminhão de dinheiro pro peixe. O que você pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, tô curioso para saber, beleza? Quem assistiu a Copa do Mundo de Clubes no ano passado vai se lembrar de Lucas Ribeiro, atacante brasileiro que vestiu a camisa 10 do Mamelodi Sundowns, time sul-africano que causou boa impressão
Lucas Ribeiro chegou a disputar 3 partidas com um gol contra o Dortmund e uma assistência contra o San Hyundai. Pois bem, o atleta foi especulado nas redes sociais como novo reforço do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marcelo Paz e perguntei se existia alguma negociação, se esse acordo está fechado. Antes, deixa eu só te dar uma atualizada sobre o momento do Lucas Ribeiro. Temporada passada pelo Mamelodi Sundowns de 50 jogos, 21 gols e 13 assistências, ele atua como ponta direita e ponta esquerda. Acabou se transferindo para um time da segunda divisão da Espanha, o Cultura Leonesa. Por lá o rendimento caiu, 26 jogos, só 4 gols e uma assistência, se tornou reserva mais recentemente. Pois bem, o atleta que surgiu no Motoclube, com passagem pelo Pinheiro no Sub-19 e depois correndo o mundo atrás de oportunidades, ele passou pelo Valenciennes da França e também na Bélgica, não tem nenhuma negociação fechada com o Corinthians. De acordo com o Marcelo Paz, o nome foi apenas debatido muito brevemente, sem nenhuma negociação ou acordo próximo de ser sacramentado. Você lembra dele? Caberia no timão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Palmeiras está correndo o risco de fazer um dos negócios mais caros do futebol brasileiro envolvendo o zagueiro. Que o Verdão quer a contratação do Nino não é novidade, já existe um acordo entre o Palmeiras e o atleta. Mas o Zenit segue fazendo o jogo duro. E segundo a ESPN, o Palmeiras subiu a proposta para 15 milhões de euros ou 90 milhões de reais com a intenção de contar com o Nino a partir de julho. Só que o Zenit teria respondido que só faz negócio por 20 milhões de euros ou 120 milhões de reais. Já dá para cravar, na minha opinião, que esse negócio é dos mais malucos. Com a lembrança de que o Nino tem 29 anos de idade, havia sido comprado 3 anos atrás por 5 milhões de euros, ou seja, 1/4 desse valor. Quem consegue justificar que o Nino foi para a Rússia, jogou 66 partidas por lá e fez seu valor de mercado saltar de 5 para 20 milhões de euros? Com outra lembrança importante, os times russos não podem negociar seus principais atletas com o velho continente, com clubes da Europa. Ou seja, para vender o Nino, o Zenit certamente vai se ver obrigado a fazer negócio com algum clube brasileiro. E ninguém vai pagar 20 milhões de euros pelo atleta, exceto o Palmeiras, que cogita essa negociação. Palmeiras que acaba de fechar outra aquisição de zagueiro bastante alta. Barbosa, bom defensor de 31 anos de idade do Botafogo, em pouco mais de 2 meses ficaria livre para assinar um pré-contrato com o Palmeiras, podendo chegar de graça em 2027, pois o Palmeiras aceitou pagar 20 milhões de reais para ter o Barbosa após a Copa do Mundo. Gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre tais cifras, para antes de encerrar, só contar que Vitor Roque passará por cirurgia no tornozelo nesta sexta-feira, período de recuperação de 2 a 3 meses. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.